Olá, crianças! Como é que vocês estão? Estamos em mais uma sexta-feira, não é verdade? Já assistiu a aula de ciências ou está vindo logo para a aula de matemática? Espero que você esteja bem, com saúde. Quero convidar você para que a gente venha refletir um pouquinho e agradecer pela nossa semana, por tudo que nós já passamos até aqui, não é? Pelas aulas que já assistimos, pelos momentos de acolhida, pelas coisas que nós podemos aprender juntos, pelos nossos momentos lá no plantão pedagógico. Eu trouxe até aqui um assunto muito importante que você já vem estudando lá na aula de filosofia para colocar na nossa acolhida, tá? Que é esse coração que a tia Ana tem apresentado para vocês, falando sobre os valores, né? Que eles possam estar dentro da nossa semana, em todos os momentos da nossa vida, não é? Com esses valores que são responsabilidade, a responsabilidade que nós temos de estar aqui para transmitir para você um pouco de conhecimento através da tecnologia, para transmitir para você esse compromisso que nós temos aqui com vocês, crianças, com a família de vocês também. Nós também queremos dizer que a honestidade, ela tem que existir sim no nosso dia a dia, né? Vamos ser honestos conosco, vamos ser honestos com o próximo, ser honesto, né? Entender, compreender que a honestidade, né? Que a verdade, ela tem que estar presente no nosso dia a dia, é fundamental para que nós venhamos crescer ainda mais. Lembrando que quando a tia fala de crescer, né? E aprender em relação aos valores, a tia não fala de crescer no tamanho, mas a tia fala aqui, ó, na cabeça, no coração, tá bom? Também a amizade que nós construímos nesse pouco período que nós convivemos aqui na escola, mas que vocês sempre têm correspondido, não é, as nossas expectativas, nos respeitado, sempre mandam abraços, mensagens de saudade, e é tão lindo de ver também por vocês já serem turmas que vêm estudando desde a educação infantil, sempre juntos, muito amigos. Também dizer da humildade, não é? Que com toda a humildade, com o coração cheio de ternura, nós viemos aqui para somar junto com vocês. E o respeito, lógico, que é fundamental. Sem o respeito, sem o carinho, nada do que está sendo feito seria realmente feito se não fosse o respeito que os pais demonstram com a gente, o respeito que nós temos a vocês. Eu agradeço do fundo do meu coração todo o carinho que vocês têm, a turminha do primeiro ano A e a turminha do primeiro ano B. Muito obrigada. E para continuar ainda nesse momento de acolhida, vamos cantar uma música que também ela fala de respeito, onde eu preciso de você e você precisa de mim. Que nesse momento todo mundo precisa um do outro, né? Mas precisamos também do Senhor Jesus. Então vamos lá. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Isso mesmo, todos nós precisamos um dos outros. E para continuar a nossa aula de matemática, depois dessa acolhida maravilhosa, que dá até para matar um pouquinho da saudade, a gente fica lembrando de vocês aqui na escola, na escadaria ou na capela, fazendo acolhida. Vamos pegar o nosso livro do módulo 3, colocar lá na página para fazer a correção da aula passada, tá bom? Na página 111, foi essa página aqui, ó, para fazer essa correçãozinha, tá certo? Deu tempo todo mundo resolver, porque foi lá no começo da semana que você viu essa atividade. Diz assim: primeira questão, contorne os lápis que possuem o mesmo comprimento, que é o mesmo tamanho, tá? Quais
eram esses lápis que possuíam o mesmo comprimento? Era o lápis verde e o vermelho. Então, você ia contornar, ok? 2. Ligue cada criança ao seu nome de acordo com as dicas. Marcelo é o mais alto. Júnior e Amanda têm a mesma altura, ok? Então, quando nós observássemos aí, tá? Os tamanhos, as alturas, não é verdade? Você iria ver o quê? Olhar para o desenho e ver aí. Quem é o Marcelo, que é o mais alto? Lógico que o mais alto é este garoto aqui. Então, você iria ligar para o Marcelo, ok? Júnior e Amanda têm a mesma altura. Quais são os outros personagens que têm a mesma altura? A garotinha e o garotinho aqui menor. Então, eles dois têm a mesma altura. Então, você iria ligar para Amanda e o Júnior. Ficou uma criança, a Isabela. Tem alguma dica sobre a Isabela? Parece que não tem, mas sabemos que a Isabela sobrou. Essa daqui, então vamos ligar a Isabela, ok? Tá correto, fez a correção, tudo certinho. Ah, professora, eu errei uma questão. Não tem problema. Esse é o momento da correção. Então, você pode estar aprendendo agora também, certo? Então, vamos lá, pessoal. Ainda hoje, falando sobre os instrumentos para medir os comprimentos, você vai colocar lá na página 114, que é essa página aqui, onde juntinhos, eu e você, vamos observar esses instrumentos, tá certo? No primeiro instrumento, né, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 instrumentos para observar. E o que é que diz? Quais dos instrumentos abaixo são utilizados para medir comprimentos, tá? Contorne esses instrumentos. Lembra que eu falei para vocês que existem os comprimentos, existem as medidas de tempo e as medidas de comprimento. Quem é que lembra aí? Que existem as medidas de tempo e as medidas de comprimento. Nessa página, nós temos essas duas medidas misturadas. Nós temos tanto as medidas de tempo, né, que são essas, como vocês podem ver, relógio, calendário, como nós também temos as medidas de comprimento, a fita métrica, a trena, a régua. Mas a questão, ela está pedindo as medidas de comprimento, que servem para quê? Para que servem as medidas de comprimento? Quem é que lembra? Isso mesmo, as medidas de comprimento, elas servem para medir, para observar o tamanho das coisas e a distância, tá certo? Para que serve a medida de comprimento? Isso mesmo, para medir a distância e medir o tamanho das coisas, ok? Então, cada instrumento desse você vai observar. No item A, nós temos a balança digital. Essa balança digital, ela serve para medir, sabe o que, pessoal? O peso das coisas, né? E aí, você vai circular, contornar esse instrumento. Observa lá, a balança ela é utilizada em supermercados, né? Onde as pessoas medem lá o peso das coisas nos frigoríficos, tá bom? No item B, nós temos a fita métrica. Para que utilizamos a fita métrica? Utilizamos a fita métrica para medir o tamanho, né, de algum tecido, o tamanho de algumas medidas do nosso corpo, muito utilizado pelas costureiras. E aí, você vai contornar
C, nós temos outra medida, não é? Nós temos aí o relógio. O relógio ele é o quê? Uma medida de tempo ou uma medida de comprimento? Nós sabemos que o relógio serve para quê? Para que a gente possa nos organizar enquanto horário, para observar as horas, para não se atrasar e nem se adiantar demais, não é? E aí você vai contornar esse instrumento, ele é uma medida de comprimento, ele serve para medir comprimento. O que é que você acha? Item D, a trena. A trena que é muito utilizada na construção civil para observar lá o tamanho das paredes, o tamanho dos terrenos. Para que serve? Para medir os espaços. Ela é uma medida de comprimento. O que é que você acha? Você vai circular se ela for, tá certo? Lá no E, nós temos o calendário. O que é que nós observamos lá no calendário? No calendário nós observamos os dias da semana, a data, que ele é o mês, o ano, não é? Ele é uma medida de comprimento ou ele é uma medida de tempo? Se ele for uma medida de comprimento, você vai circular. O que é que você acha? No F, nós temos o termômetro digital, que é esse daqui. Com certeza vocês conhecem. O termômetro ele serve para medir temperaturas. Esse daqui serve para medir a temperatura do nosso corpo, não é? Porque o nosso corpo ele tem uma temperatura. Não pode estar quente demais nem baixa demais, ok? Então o termômetro serve para isso. Mas o termômetro ele é uma medida de comprimento, ele serve para medir comprimentos. O que é que você acha? O termômetro ele foi feito para medir comprimentos, sim ou não? Eu sei a resposta, mas não posso dizer, né? Então, se você achar que ele serve para medir comprimento, você vai circular. Lá no G, no item G, nós temos a régua, um objeto muito utilizado por vocês, pelos alunos, por nós também, professores. Muitas pessoas acabam utilizando a régua. Ela é um material direcionado para a escola, não é? O que é que vocês acham? A régua ela serve para medir comprimentos. Olha aí o tamanho do livro. Você acha que ela é utilizada para isso? Se você acha que sim, você vai circular. Não vou aproximar, senão vocês vão observar a resposta. Não vai ser legal. E lá no item H, eu acho que talvez vocês não conheçam esse objeto. É um objeto bem diferenciado, tá? Ele é chamado de proveta. Proveta, tio, que é isso? Ó, deixa eu chegar aqui um pouquinho perto, olha só. Tá? Essa medida aí de proveta, ele é um tubo em que as pessoas utilizam nos laboratórios, tá? Para medir quantidades líquidas, tá certo? Então, ó, eles são utilizados também nos laboratórios para poder fazerem algumas experiências com misturas. Então, eles precisam desse tubo de proveta que eles chamam, porque tem as marcações de cada quantidade que eles vão colocar ali dentro, tá certo? Então, agora vamos para a página 115, onde nós continuamos com mais exercícios. Na questão de número 3, diz assim: utilizando uma régua, você vai pegar a régua que você tem aí na sua casa, meça o comprimento das fitas a seguir. Depois complete o quadro e responda às questões, tá bom? Quando você for utilizar a régua, tenha bastante atenção, cuidado, porque nós temos que colocar um ponto, um pontinho aqui da fita, tá?
no 0, para ver até onde vai a outra marcação, ok? Nós temos aí a fita rosa, a fita verde e a fita azul, tá? Então, quando você medir, você vem aqui no quadro para responder. Aqui tem a cor da fita, as 3 cores, que são rosa, verde e azul, como eu já falei. E dentro desses quadradinhos, você vai colocar, registrar qual foi a medida de comprimento em centímetros, tá? Que você encontrou. Porque como elas são pequenas, você vai conseguir marcá-las em centímetros. Qual é a cor da fita mais curta, né? Você vai observar aí qual é que é a mais curta. É a verde, é a rosa, é a azul? Qual é que você acha que é a mais curta? Qual é a cor da fita mais comprida? Aí você vai escrever aqui o nome, tá? Questão de número 4. Utilizando uma régua, meça os objetos abaixo e escreva o comprimento de cada um deles no quadrado, ok? Qual é o comprimento dele no quadrado? Nós temos aqui o pente de cabelo, tá? Você vai utilizar a mesma reguinha que você utilizou para fazer esse e medir deste ponto até o outro, certo? Você vai se basear por esta linha aqui, ó, tá? O 0 aqui até a outra numeração que vai dar o resultado. E o pincel, qual é também o tamanho? Lembrando que essas imagens, elas também podem ser meramente ilustrativas. Pode ser que exista pentes desse tamanho ou não, tá certo? Então, lá no quadro, você vai responder, tá? Em centímetros. Quantos centímetros tem o pentinho de cabelo? Aí você vai escrever aqui dentro do quadro. Quantos centímetros tem o pincel? Você escreve lá dentro do quadro também, tá bom? Lembrando também mais uma vez a vocês que esses instrumentos para medir comprimento nós sempre estamos utilizando. Às vezes não utilizamos todo dia, mas em algumas profissões eles são muito utilizados, por isso que nós devemos aprender. Lembra que teve uma vez que eu perguntei lá no plantão o que era que vocês queriam ser quando crescesse? Teve algumas crianças que falaram que queriam ser engenheiros, né? Engenheiros para trabalhar ciências, que falaram que queriam ser cientistas, engenheiros para trabalhar em construção civil. Por isso, nós devemos aprender essas medidas de comprimento. Quais instrumentos nós iremos utilizar no nosso dia a dia. Caso você queira ser uma costureira muito famosa, costurar belíssimas roupas, ser uma estilista, não é? A tia Damares, quando era pequena, gostava muito de desenhar. Ia muito assistir desfiles. E para isso também, eu precisei aprender algumas coisas sobre moda, sobre as medidas. E o instrumento que eu utilizava, fita métrica. Também, o meu pai, ele trabalha muito com construção. E lá em casa tem esses materiais que são utilizados em construções, que são as trenas. Tem a régua, que utilizam um outro tipo de régua diferente do que vocês utilizam na sala de aula. E eu, como estudante e professora, também tenho a minha régua, né? E utilizo nas minhas aulas, nos meus desenhos. Então, nós precisamos tanto saber para que é que serve os materiais, como também saber caracterizar, dizer para que serve, né? Eu sei que existem as medidas de tempo e as medidas de comprimento. Então, eu tenho que saber quais são os instrumentos que eu utilizo para medida de tempo e para medida de comprimento. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir resolver essas atividades, que vocês são demais, vocês são feras. Então, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Boa sorte, tá? Nos estudos, nas atividades. E até depois. Tchauzinho!